Não deu, né? Infelizmente. Faz parte do que é o jogo, mas assim, nada de muita surpresa também. Eu acho que o mais surpreendente é ter caído agora para a Noruega, né? Acho que o correto era ter caído para Inglaterra. E aí tudo bem, tal, não sei o que, mas cair pra, e principalmente para essa Noruega. Não falo nem por questão de expressão de seleção, tá? De que, não, porque a seleção não tem expressão, como foi Bélgica e Croácia em 18 e 22, respectivamente. Mas o que eu falo é que a Noruega era ruim. É uma seleção ruim. É uma seleção limitada. É uma seleção onde o Brasil deu a bola para ela nos pés o jogo inteiro e ela praticamente só conseguiu fazer gol de cruzamento, porque ela tem um animal dentro da grande área. E o segundo gol, que ali, pelo amor de Deus, é até difícil de explicar, né? É difícil de explicar. Mas enfim. E aí também vai falar, não, porque a Noruega trocou 899 mil passes por 78 mil minutos antes do gol. Beleza, pô, mas o Brasil não fez pressão. O Brasil não subiu pressão. Assim até o outro, pô, o Odegaard teve mais de 100 passes em campo, pô. Aí tu vai dizer, não, porque o Odegaard errou. Pô, eu até vi um vídeo, mano, do cara falando do Odegaard. Não, porque o Odegaard errou. O Odegaard fez sei lá, o Odegaard fez 100 passes de 109 possíveis, não sei o que, acertou isso aqui. Aí tu vai ver, é passe que ele toca pro zagueiro, é passe que ele toca pro lateral, não é passe quebrando linha, pô. É muito que, enfim, cortando um pouco do assunto, mas é muito que acontece com o Vitinha também. O Vitinha dá um passe pro zagueiro, aí a bola volta, ele dá um passe pro cara que tá na frente dele, a bola volta, aí ele faz uma tabela curta, aí ele termina com 177% de aproveitamento de passe, e todo mundo, meu Deus, o Vitinha, tá, né? Enfim, faz parte do jogo. Mas eu digo que não é, que eu digo que não é uma surpresa, porque você fica conturbado, né, pô? Não tem, enfim, não tem como furar processo. Não tem como a gente furar processo. Não dá pra querer achar isso normal. Não dá pra olhar a bagunça que foi em 2002 e achar que, não, aquilo é o correto, não sei o que, pororó. O que não é. Acontece porque o futebol é isso, o futebol é surpreendente. Pode ser uma seleção que vem bagunçada, uma seleção que vem toda desorganizada e ganha. Por isso que é o futebol, a seleção que ganha confiança no meio do caminho. A seleção chega toda destrambelhada, toda desacreditada, chega um nhaca até a Copa, chega na Copa, ganha, pega confiança, tal, embala, muda totalmente o rumo. O futebol é isso aí. Mas a questão é que a regra não é isso aí. A regra são ciclos que você vai, são ciclos que você vai um atrás do outro até conseguir chegar ao resultado. Você precisa bater até chegar no que você quer, pô. É para isso que a gente precisa, é isso que a gente tem que ter. Eu sei que o sentimento é frustrante, é uma indignação, é tudo de ruim que a gente tá assistindo agora, é tudo de ruim. Mas a questão é que o cara não teve, infelizmente não teve tempo, pô. O cara não teve um ciclo. O treinador, e principalmente isso também vale para os jogadores, tá? Porque os jogadores estão com o cara, aí o cara fala que a bola é redonda, aí chega um Ancelotti e o Ancelotti fala que a bola é triangular. Os caras ficam, pô, aí é complicado, né? Porque chega Ramon, chega Dorival, chega Diniz e aí vem o Ancelotti. Você pode até falar, pô, eu acho que esses três últimos tinham uma ideia de futebol parecida. Não eram totalmente iguais, mas parecidas. Então, mas, por exemplo, antes, o que antecede o Ancelotti é o Diniz. O que o Diniz entende de futebol é futebol total, pô. É futebol de sair jogando do Alisson até o Matheus Cunha. O que o Ancelotti entende como futebol é um futebol chegando no Bruno Guimarães, ele espeta a bola lá pra frente e o Vinícius que se lasca para correr, o Ryan que se dane para correr também, e por aí vai, pô. Então, isso afeta também os jogadores, a forma como os jogadores pensam, a forma como os jogadores têm que se acostumar, eles recuam. O exemplo de recuar que eu falo é que, tipo assim, eles estão indo em intensidade, estão indo numa carga, pô, a gente tá aprendendo isso aqui que o professor tá passando, a gente tá conseguindo entender e tal, aí, ei, demitido, volta, aí tem que ir de novo, entender e tal, não sei o que. Por isso que, para mim, tem que dar tempo de jogo ao Ancelotti. A questão que fica aqui uma pergunta é: quer ganhar por ganhar ou quer ganhar com identidade? Quer ganhar só ganhando? Quer ganhar como ganha, por exemplo, quer ganhar, se ganhasse da Noruega, quer ganhar desse jeito, com 30% de posse de bola, ou quer ganhar sendo a seleção que se impõe? Porque dificilmente o Ancelotti vai mudar o que ele vê de futebol ultimamente. Que ele vê, ele dificilmente, a gente dificilmente vai ver em 2030 um Brasil diferente de hoje em termos de jogando bola, em termos de pegar a bola, sair em transição, tal. Dificilmente, pô, dificilmente. E aí é uma questão que, por exemplo, para mim não tem problema. Dando certo, tá bom.
Não precisa ser a coisa mais bonita do mundo. Pra mim, um futebol bem jogado é aquele futebol que dá certo. Pra mim é isso aí. Se o Ancelotti conseguir, no que ele se propõe a fazer, se ele conseguir fazer muito bem, que é o jogo de transição, pra mim tá maravilhoso. Pra mim tá maravilhoso. Por exemplo, muita gente vai discordar de mim, mas afinal a Champions League, muita gente tá dizendo, pô, dando sono, não sei o que, todo mundo vendo aqui. Mas aquilo foi um jogão, pô. Aquilo é um jogaço de bola, pô. O que o Arsenal defendeu naquela partida é inacreditável, pô. É inacreditável, meu irmão. Porque a gente olha quando a gente fala em retranca, a gente pensa num time desesperado ali se trancando, um desespero, chutando pra frente, não sei o que, mas não. É uma retranca controlada. O Arsenal sabia muito bem o que estava fazendo. Se não é o Mosqueira ali, o Arsenal tinha ganho aquela partida fazendo um gol lá no primeiro tempo, se recuando o resto do jogo inteiro e defendendo muito bem. O PSG não tinha saído, o PSG não tinha o que fazer. E aí, voltando pro Vitinha, porque se fosse um cara, com todo respeito, tá? Mas se fosse um cara muito diferente, o Vitinha achava uma bola ali, quebrando linha, o que não faz. O Vitinha pega a bola e toca para lado, pega a bola e toca pro outro. Mas o Vitinha ganhou hype por ter desfilado em cima de um deslizamento de terra, pô. Tava tudo quebrado ali na de Milão, o Vitinha descambelhou tudo. Mas enfim, voltando ao foco principal do vídeo. É, e aí, pra mim, jogar futebol bem é isso aí, filho. O futebol bem, pra mim, é isso aí. E para mim tá tudo bem. Agora a questão é, se você quer um futebol de posse de bola, aí eu sugiro que você não assista até 2030, torça para ele não ganhar para ser demitido. A questão é essa. Se você quer posse de bola, se você quer toque para lá, tic-tac, não sei com uma tabela curta para sair jogando, não vai acontecer. Dificilmente não vai acontecer com o Ancelotti. Dificilmente vai acontecer com o Ancelotti. É outro estilo de jogo sem ser esse. Muito provavelmente não irá acontecer. E aí, embora falar do que deu errado no jogo, apesar de tudo, mas enfim, pronto, a questão para mim, o problema que muita gente fala é o Brasil ter 30% de posse de bola, a Noruega ter mais de 60%, né? Para mim isso não é o problema. O problema é como a postura do Brasil, como o Brasil se postou dentro de campo. O Brasil não pressionou em momento nenhum do jogo. Não subiu linha, não subiu nada. E quando questionado o Ancelotti em coletiva, ele, em outras palavras, disse que estava com medo da transição. Só a questão é, se tu dá a bola para um time, tu marca a opção, tu só vai ficar marcando a opção de passe e não vai pressionar, tu quer que aconteça o quê? Tu quer que aconteça como, por exemplo, o gol contra do esporte, que os caras tocam a bola pro goleiro bem antes da entrada da grande área, antes de 2 minutos de jogo, gol do contra do esporte, porque erro de posição. Tu quer que aconteça isso aí, ou um acaso, porque não tem muito que possa fazer. Se você não pressionar um erro, se você quer jogar no erro do adversário e você não tenta causar esse erro, não tem muito que possa acontecer, né? Aí é querer torcer pro escorregão do zagueirão lá, o Vinícius Júnior sai na cara do gol e fazer o gol. É isso que o Ancelotti queria, aparentemente. Se tinha medo da transição. Porque aí, para mim, por exemplo, ele vai e me coloca o. Ah, ele me coloca o Neymar. E aí a questão, pô, a questão não é que ele colocou o Neymar. A questão é o que o Neymar é hoje e o que ele fez com o Hendrick, pô. O que ele fez com o Hendrick. Ele usou o Hendrick em 3 oportunidades nessa Copa, né? Contra o Japão, contra o Haiti e agora contra a Noruega. E desde o Real Madrid, ele usa pouco o Hendrick. Ele usou muito o Hendrick na Copa do Rei lá no Real Madrid, né? O Hendrick até termina como vice-artilheiro, se eu não me engano. Mas, tipo, em que momento do Ancelotti com o Hendrick, ele enfiou o Hendrick na ponta direita para marcar a lateral? Em que momento ele fez isso, cara? Ele não fez isso em momento nenhum. Aí, num 0x0 de uma Copa do Mundo, de uma oitava de final, o cara quer inventar a roda, pô. O cara colocou o Neymar, mano. O cara colocou o Neymar, o jogador que entrou contra. Poxa, agora eu não vou lembrar. Acho que foi contra a Escócia o Neymar entra. Né? O Neymar entra contra a Escócia. Ele bota o Neymar pra jogar contra a Escócia. Foi aí o que o Neymar entrou. Foi a primeira partida do Neymar. Aí pronto. Aí depois disso ele não usa. Contra o Japão. Ele não usa. Em momento nenhum ele cogitou usar. Aí depois é perguntado se ele podia jogar os 90 minutos. Os caras dizem que sim. E aí ele vem botar o Neymar num segundo tempo contra a Noruega para tentar o quê exatamente? Para tentar o quê? Aí tipo, aí você vê. Aí o Brasil até que fez pouco, mas tipo, era cruzamento para lá e para cá, pô. Era cruzamento pra lá e pra cá. E aí, se vai cruzar a bola, por que não coloca no Thiago, cara? E aí, a Copa do Ancelotti, pra mim, a Copa do que o Ancelotti fez, a Copa foi ruim. A Copa foi ruim. Desde a convocação. Desde a convocação. Deixando o João Pedro de fora. Pra mim foi ruim. Foi muito ruim. Porque, por exemplo, seria muito melhor que a gente olhasse pro banco e tivesse o Matheus Cunha.
do que a gente olhar pro banco e ter o Igor Thiago, por exemplo. Com todo respeito ao Igor Thiago. Mas não é muito melhor você chegar, você olhar pro seu time titular. Não, meu centroavante titular é o João Pedro. Que pode facilmente flutuar como o Matheus Cunha flutua. Pode facilmente. E aí, quando você olha pro banco e fala, caraca, o João Pedro cansou. E tem o Matheus aqui. Bora botar o Matheus Cunha. Do que você ter o Matheus Cunha e botar o Igor Thiago. Porque ele vai mudar completamente a proposta do que tu quer fazer. E aí foi o que o Ancelotti fez. Só que ele não fez com o Igor Thiago, ele fez com o Neymar. Ele enfiou 3 volantes, cara. 3 volantes. Pra poder suprir que o Neymar não voltasse. E aí, na ponta, veja só a genialidade do Ancelotti. E quem sou eu pra falar Ancelotti? Mas com todo respeito, errou, pô. Veja a genialidade dele. Ele bota o Henrique, que não sabe marcar, aí deixa o Neymar e deixa o Vinícius. O Vinícius que não marca, o Neymar que não marca, pô. E aí, pra mim, não é erro do Vinícius não marcar. Pra mim, um jogador hoje como o Vinícius Júnior, ele não tem que se importar com recomposição defensiva. Os outros que defendam pra ele. Simples, os outros que defendam pra ele. Não tem que se preocupar com recomposição defensiva, pô. E aí a questão do Hendrick, pô. A questão do Hendrick, você vai falar, pô, o Hendrick deixou a jogada, o Hendrick deu o bote errado, mas o cara não sabe fazer isso, velho. O cara não sabe fazer isso. Ele não sabe. Aí tu quer que ele se vire nos 30 na Copa do Mundo, pô. Porque tu não seguiu o plano de jogo que tu tava seguindo a Copa inteira? Por que tu não seguiu esse plano de jogo? Por que tu não colocou um cara ali que recompõe mais defensivo? Por exemplo, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique recompõe defensivamente melhor que o Hendrick, pô. Melhor que o Hendrick, porque o Luiz Henrique é um ponto direita oficial, ponta direita de papel, de que ele vai voltar para marcar. O Hendrick não, o Hendrick é um centroavante. O Hendrick é um centroavante. O Hendrick dificilmente vai se propor a voltar para marcar. E tanto porque ele não sabe marcar. Poxa, aí tu bota o Hendrick que não sabe marcar, bota o Neymar que não marca e bota o Vinícius Júnior que também não vai voltar para marcar. E se o Vinícius Júnior voltasse para marcar, ia marcar o quê? O Júnior tá quase com a língua de fora, pô. Quase com a língua de fora. E aí, beleza, aí também teve a questão de que, tipo, poxa, a gente não tava pressionando, então bora segurar um pouco a bola, bora tentar fazer uma jogada individual com o Vinícius. Porque o Vinícius foi pra cima daquele Rierson, ele ganhou todas do Rierson, todas do Rierson. Pô, gente, pelo amor de Deus, o Rierson é horroroso. O Rierson é horroroso. Caraca, bicho. Um lateral horroroso, horroroso. O Vinícius ganhou tudo que foi, tudo que o Vinícius tentou, o Vinícius fez. E todo jogada do Vinícius era, ele pegava a bola na direita e cortava pra ele de fundo. E ele tava fazendo isso, ele fazia isso toda jogada. E toda jogada ele ganhava. Então tava dando certo. Por que não insistiu? Por que não insistiu? Porque tentou ficar dando bola longa pra ficar. Caraca, mano. Caraca. Tentasse. Se ficasse mais com a bola um pouco e desse pro Vinícius fazer uma jogada individual. O Ryan aqui na Copa, no geral, driblou muito pouco. O Ryan, no início do jogo, teve 2 para cima e passou do lateral como se não tivesse ninguém marcando ali. Como se não tivesse ninguém, absolutamente ninguém marcando ali. O Ryan fez. O Ryan passou com a tranquilidade, extremamente. Com a extrema tranquilidade. Ele passou em cima do lateral lá da Noruega. O Ryan aqui na Copa pouco se propôs a driblar. Você tá entendendo? Que tipo, se, se tá dando errado de um jeito, tenta do outro, pô. Aposta na individualidade. Se tu não quer subir para pressionar, bota o Vinícius e aposta na individualidade. Porque se você sair no contra-ataque, o time inteiro não vai fazer isso aqui. O time inteiro não vai subir de forma organizada, mas não vai subir. Então você também vai ficar exposto. Porque por mais que não tenha subido no contra-ataque, assim, para mim o Magalhães marca o Haaland bem, tá? A questão é que vai para um jogo físico que não é muito do Magalhães, principalmente contra o Haaland, pô. Principalmente contra o aquele bicho é um tanque, bicho. Uma parede, tá batendo na parede, pô. Então não saiu no jogo contra-ataque. Os caras ficaram rifando bola lá pra frente e o Haaland tava praticamente ganhando todas no corpo. Ganhando todas no corpo. O Magalhães incomodou até onde tem que incomodar. Mano. Ele incomodou até onde tem que incomodar. Não tem muito o que falar. Incomodou até onde tem que incomodar. Só que, infelizmente, não dá pra tu conseguir manter os 90 minutos assim. Cara, era nítido, a sensação era nítida. Que a primeira que sobrasse pra ele limpa, ele ia fazer. A primeira que sobrasse pra ele limpa, ele ia fazer. Eu tenho que fazer, pô. E por exemplo, o fantasma do Alisson foi exorcizado nessa Copa, mesmo assim não deu certo. É inacreditável. É inacreditável. O Alisson fez ótimas defesas durante o jogo. Ótimas defesas durante o jogo. E mesmo assim, não deu certo. O segundo gol também. O segundo gol tem muito cara de que a galera largou de mão, pô. Porque, assim, é inacreditável, pô. É inacreditável. É deixar a pessoa incrédula, pô. É tu deixar assim ficar se perguntando o que aconteceu. A bola volta pro Haaland. Meu irmão, o Haaland dá um passo. Eu acho que o Haaland dá só um passo. Um passo. Ele nem corre. A bola volta. Ele dá um passo.
ajeita e bate. E ninguém pressiona, pô. Ninguém pressiona. Tipo, tem dois caras. Foi o cara que devolveu o passe e o Haaland que fez o gol. Eram esses os caras que tinham ali. E ninguém pressionou. Ninguém pressionou. E o Brasil, de novo, beleza que não tomou gols nesse cenário. Mas de novo, com aquela mesma frescura que vem desde 18, não matando a merda do contra-ataque. O seu Casemiro, principalmente. Até o Magalhães. Tem uma bola que, tipo assim, sobra pro Haaland. É um bicão pra frente e só tem o Haaland. Irmão, beleza que só tem o Haaland, mas tu não tá conseguindo ganhar dele no corpo. Irmão, puxa esse cara pela gola pra baixo, pô. Eu duvido que o Júnior dê falta. Pega o cara pela gola e puxa pra baixo, filho. Vai fazer o quê? Não tem como ganhar do cara, não tem como ganhar do cara no corpo, pô. Não tem como. É impossível. Mata, mano. Mata a jogada ali, mata o contra-ataque. No gol que a gente toma, no gol que a gente toma, era pro Martinelli ter dado uma pegada naquele Berg, pô. E aí eu não. Era pro Martinelli ter dado uma pegada naquele Berg. E não peguei, a gente vai e toma aquele gol que tava impedido. Tá entendendo? E aí é complicadozinho. É bem complicado. Falando um pouco do pênalti também, eu acho que a decisão foi acertada, tá? Eu acho que ficaria, pra mim, assim, em termos de vendo quem bate melhor e tal, ficaria entre Matheus Cunha e Bruno Guimarães. Eu não acho que o Vinícius bata bem, tá? Se você pega, por exemplo, você pega os recordes dos pênaltis do Vini, se eu não me engano, o Vini tem, nos últimos 2 anos, ele bateu 13 pênaltis, ou foi 12, acertou 9, um negócio assim. Mas se você vai ver, são pênaltis mal batidos. É que o goleiro escolhe o canto e a bola vai no outro. Tá? São pênaltis que são mal batidos. O Vinícius Júnior não sabe bater pênalti. Não sabe bater pênalti bem. Então, pra mim, a decisão do Bruno foi acertada. Poderia ser o Bruno ou o Matheus Cunha. Mas pra mim, ali, melhor em campo, naquele momento, pra bater o pênalti, era o Bruno Guimarães. E só um adendo aqui, o Rafinha fez falta, né? O Bagrinha fez falta, né? Porque naquele penal ali, quem ia botar a bola debaixo do braço é o Rafinha. Ele enfia a bola no trinco, filho. Ele enfia a bola no ângulo. Mas não serve, né? O Rafinha não serve. Enfim. Aí eu acho mais disso. E talvez, eu nem tinha parado pra pensar, eu vi até o vídeo na internet. Talvez tenha sido, pode ser que tenha sido a última Copa do Rafinha, né? Assim, talvez em 30. Assim, é porque é muito talvez, né? Porque, pô, tem 4 anos, o Rafinha pode tá voando esses 4 anos, mas enfim. A questão que eu falo é que tem muita gente boa no lugar dele lá, né? O Luiz Henrique não é tão velho assim, o Luiz Henrique ainda aguenta a Copa. Não que o Rafinha não seja, mas eu falo em relação de qualidade, porque vai chegar o Ryan, vai chegar o Rafinha, aí tem o Luiz Henrique, chega o Ryan, chega o Luiz Henrique, tem o Estevão, ainda pode ter um Savinho, que também é muito novo. Então, tipo, só na ponta direita são 4 opções. Então, talvez seja, tenha sido fim de ciclo pro Rafinha. E aí, por questão de que quem chegar no lugar dele vai chegar atropelando. Ah, mas enfim, é mais disso. Acho que não tem muito o que falar, não. Acho que o principal culpado, se é que é pra achar um culpado. Não gosto dessa parada de ficar procurando culpado. Todas as copas são assim, não gosto desse negócio. Mas se é pra achar alguém, se é pra apontar o dedo pra alguém, tem que ser pro Ancelotti. Não tem muito pra onde correr. O cara se propõe a jogar de um jeito a Copa inteira, e aí quando chega num jogo decisivo, no jogo eliminatório, ele faz tudo ao contrário. Ele enfia 3 volantes, coloca o Neymar lá no meio, puxa o Henrique lá pra ponta direita. O Luiz Henrique não entra em momento nenhum. Caraca, bicho, o Luiz Henrique ia fazer um salseiro naquela zaga da, da Noruega, velho. Ia fazer um salseiro ali. Mas enfim, opção da Celote, né? Opção da Celote. Pra mim também a questão do segundo gol, a gente não ter pressionado naquela bola ali. Porque, óbvio, aí é engenheiro de obra pronta, né? Mas, tipo, se dá uma pressãozinha naquela bola, se não deixa o Haaland chutar, o jogo poderia ter ficado empatado, pô. Tava 1-0. Tava 1-0 e tinha naquele momento, se eu não me engano, não estava nos acréscimos, né? Eu não vou lembrar agora se estava. Mas, tipo, tinha muito tempo, pô. Tinha muito tempo, ainda sai o pênalti e tudo mais. Tem aquela bola que o goleiro deles pega, que ia ser um gol contra. Mas, enfim, é complicado. Não acho que Não acho que seja o fim, porque a safra da seleção é boa. A gente não tem laterais. Não tem laterais. Tem o Wesley surgindo aí e praticamente só. Tem, assim, só que eu digo que a gente já teve safra de lateral muito boa, né? E a gente já teve olhando assim e fala, pô, aqui dá pra confiar e tal. Hoje não dá tanto pra confiar. Eu acho que dificilmente ele vai fazer isso. O Ancelotti gosta muito de jogo que laterais apoiam e tudo mais. Mas eu preferi ele com 3 zagueiros. Pra mim seria muito melhor com 3 zagueiros.
do que ir com num 4-3-3 novo, num 4-2-4, enfim. O ideal pra mim era com três zagueiros, que zagueiro a gente tem de enormidade. A gente tem de enormidade. Eu acho que também as lesões pesaram, mas não pesaram tanto. Porque quem entrou, entrou bem. Não foi como se a gente tivesse sentido a falta de alguém. Meu Deus, assim, nossa, acho pronto, acho que o mais que a gente sentiu a falta foi o Wesley. Mas, por exemplo, falando, a gente fala do Danilo, que o Danilo, pronto, pra mim o Danilo, é, no jogo contra o Japão, o Danilo até a fase de grupo faz uma boa Copa, né? Ele entra contra o Marrocos, joga bem, dá uma segurança que passa uma segurança que o Banjo não passava. Contra o Japão, apesar do erro, jogou bem. Mas a questão a partir do Japão é que quando a água bateu no bumbum, ele meio que se cagou, né? Porque o Danilo errou pra caramba contra a Noruega. Errou pra caramba. Apesar de, pra mim jogou bem, mas apesar de jogar bem, teve o erro que gerou o gol do Japão. Então seria então complicado, né? Mas tipo, se fosse o Wesley apoiaria bem defensivamente. Teria uma grande teria uma exorbidade de diferença, uma montanha de diferença, um abismo de diferença defensivamente entre Danilo e Wesley. Eu creio que não. Para mim, em questão de ofensividade, aquele lado direito ali com o Ryan e o Wesley ia ser muito bom. Mas ofensividade. Na parte ofensiva do campo, no terço final, tudo mais. Mas no terço, no perto da nossa área, para mim não passaria tranquilidade. Então, para mim, o ideal seria três zagueiros. E para mim, essa eu canto essa bola há muito tempo. O ideal seria três zagueiros há muito tempo. Seja Alexandre e Murilo. O Magalhães é fixo, tá? O Magalhães é fixo, o Magalhães não sai dali nunca. Nem o Magalhães, nem o Guimarães. Nem os dois. O Guimarães vai ser. E outro, o Guimarães vai ser o pilar do nosso meio campo, tá? O pilar do nosso meio campo. Pra quem ficar pedindo saída dele é só um maluco aí. Ficar pedindo saída do Guimarães. O Guimarães vai ser o pilar do nosso meio campo, pô. Ele que vai comandar aquilo ali. É o nosso Casemiro agora. É o nosso Casemiro. Enfim, é esperar, né? Nada está perdido na seleção. Eu acho que de identidade, a seleção é isso que vai entregar o Ancelotti. É ligação direta. Se você quer posse de bola, sugiro que não assista, que vai se estressar. Mas é isso. Para mim, para mim não tem problema ter 30% de posse de bola. A questão é o querer. E em termos de querer, a Noruega quis muito mais.